Vitória mais do que importante, vitória mais do que necessária, a primeira vitória do Galo no Campeonato Brasileiro. E quando um time, já disse aqui, fica muito tempo sem vencer no campeonato, a gente começa a questionar até coisas que não precisam ser questionadas, como a titularidade do Gustavo Scarpa, como exemplo. E essa vitória contra o Botafogo no Mineirão, no domingo de Páscoa, mostrou pra gente que o Atlético precisa de mais qualidade técnica em seu time e não de tirar aqueles que conseguem entregar esse tipo de qualidade. Vem o Atlético, Hulk no meio, Pavão. Meu nome é Vitor Barbosa, seja muito bem-vindo ao canal Análises Galo, sou jornalista, compartilho aqui análises sobre o futebol do Atlético. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, ative as notificações e ajude a gente a construir essa história aqui. A gente viu no Mineirão um primeiro tempo equilibrado, com cada equipe buscando atacar da sua maneira. O Atlético usando muito a ligação direta, os lançamentos, os passes longos, principalmente buscando o Rony na profundidade, ou as inversões de um lado para o outro, buscando o Coelho, principalmente saindo do lado direito para o lado esquerdo, buscando o Coelho para criar uma situação de mano a mano. O Coelho, que no primeiro tempo já foi muito participativo, tanto no campo de defesa quanto no campo de ataque, buscando jogadas individuais, e até teve uma oportunidade de marcar o gol no primeiro tempo, depois de um bom passo do Caio. Ele brigou ali com os defensores do Botafogo, venceu, mas acabou parando em uma grande defesa do goleiro John. Já a equipe carioca, quando colocava a bola no chão e trabalhava de pé em pé, o Botafogo conseguia colocar mais qualidade no meio de campo e chegar com mais qualidade no campo de ataque. Mas o Galo se defendeu bem, o Botafogo teve uma oportunidade com o Arthur, depois também teve uma outra oportunidade que o Arthur sairia cara a cara, mas o Everson saiu muito bem do gol. Mas tirando esses dois lances, o Atlético não sofreu muito defensivamente. O Cuca que propôs uma mudança significativa e que chamou a atenção já desde o início do jogo, que foi a ida do Gustavo Scarpa para o banco de reservas. Ele opta por começar a partida com o Igor Gomes e, para a ironia do destino, o time melhora no segundo tempo quando ele coloca o Gustavo Scarpa e também o Gabriel Menino. Saiu o Caio Paulista, saiu Igor Gomes, entrou Gustavo Scarpa e o Gabriel Menino. Rubens foi para a lateral esquerda e deu mais proteção à defesa, conseguiu ser mais eficiente defensivamente do que o Caio. E no meio de campo, o Atlético ganhou criatividade, conseguiu ganhar, controlar melhor ali a bola no meio de campo com a entrada do Gabriel Menino, que fez um dos melhores jogos com a camisa do Atlético, foi muito bem, encontrou bons passes verticais, bons lançamentos, e o Gustavo Scarpa, que também, na minha opinião, entrou bem, conseguiu encontrar boas inversões, bons passes e deixou o time do Atlético mais vertical nas transições, mais objetivo, mais técnico nessas transições, e o Atlético conseguiu agredir melhor o Botafogo na segunda etapa. Eu entendo o questionamento aos jogos que o Gustavo Scarpa fez abaixo do que ele poderia entregar, entendo as críticas relacionadas ao camisa 10 do Galo, mas eu acredito que o elenco do Atlético precisa de mais qualidade técnica e não de tirar aqueles que entregam um pouco de qualidade técnica. O time do Atlético, na minha opinião, já falei sobre isso aqui no canal, é um time físico, rápido, intenso, mas precisa de mais inteligência técnica, qualidade técnica, o refino no trato com a bola, e isso a gente sabe que o Gustavo Scarpa consegue entregar. E falando no Gabriel Menino, que entrou bem na partida, foi dele que saiu o gol do Galo, quando ele cobra o escanteio no segundo pau e o Coelho tá lá, Coelho da Páscoa, para poder complementar ali a jogada para o gol e fazer o gol que garantiu o primeiro triunfo do Galo no campeonato. Como eu disse no início do vídeo, é uma vitória que vem para poder quebrar um jejum ruim no campeonato e também fazer com que o ambiente melhore, porque quando o time vive um momento sem vitórias, a confiança começa a cair, o time começa a perder convicção em coisas que já estavam sendo trabalhadas, já estavam sendo treinadas, e a gente começa a questionar até aquilo que não precisa de ser questionado, como a qualidade de bons jogadores como Scarpa, como Arana, como o Hulk, por exemplo. Esse jogo, para mim, também teve outros destaques individuais. O goleiro Everson, seguro, apesar de ter participado pouco quando foi
acionado ali. Quando o Botafogo chegou, o Everson estava inteiro no lance, fez uma boa defesa e também saiu muito bem ali quando precisou de sair, foi importante para liderar a defesa atleticana. O Natanael, lateral direito, que depois de um momento ruim até chegou a perder a posição porque ficou no banco de reservas contra o Santos, por exemplo, fez um bom jogo, um jogo seguro, um jogo grande contra o Botafogo, por exemplo, foi muito seguro. O Natanael venceu a maioria dos duelos defensivos por baixo, pelo alto, chegou bem à frente, quase marcou um golaço e, acima de todos esses nomes que eu citei, o Lianco, mais uma partidaça do Lianco, muito seguro e explosivo, muito forte. O Lianco tem uma característica que dificulta muito o jogo de quem joga de costas para a defesa do Atlético, que não foi no caso do Igor Jesus, que teve muita dificuldade contra o Galo, porque o Lianco é um zagueiro que ele não espera o camisa 9 ali, o centroavante adversário, dominar e proteger. É um zagueiro agressivo que ataca a bola. Então, quando vem essa bola longa do adversário, uma ligação direta do adversário principalmente, é um zagueiro que ataca a bola, não espera o adversário dominar para poder proteger ou girar em cima dele. É um cara que vai inteiro na bola ali, ou faz a falta, ou consegue superar o atacante adversário e poder fazer o corte de cabeça. O Lianco terminou o jogo com 5 desarmes, foi fundamental ali nos duelos que poderiam ocasionar mais oportunidades claras para o Botafogo, e para mim foi o nome, talvez, junto com o Coelho aí, o principal nome da partida. Concluir esse vídeo é um bom exemplo para dizer o óbvio. Jogador de futebol oscila. O Lianco fez um jogo ruim contra o Santos na Vila Belmiro e no domingo de Páscoa fez um grande jogo contra o Botafogo. Assim como o Natanael estava mal, jogou bem contra o Botafogo, assim como o Gabriel Menino e o Scarpa, questionados, entraram bem contra o Botafogo, são provas de que no futebol o jogador oscila, o atleta vai oscilar, e por isso é importante você ter peças no elenco para garantir a melhor manutenção da equipe ao longo de um campeonato de pontos corridos como o Campeonato Brasileiro.